texto da palavra de Deus e depois eu vou responder. Eu vou lhe dizer o que Deus revelou para mim. Preste atenção, isso aqui. Diz, ouvi agora a minha palavra, está em número 12:6. Ouvi agora a minha palavra. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Tá bom, vamos lá. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, apareço para ele numa visão, ou apareço num sonho. Eu vou lhe dizer uma coisa sem Bíblia do que Deus falou para mim em visão. O ser humano ele só tem duas coisas, ou ele tem o Espírito de Deus ou do diabo. São duas coisas. Descobri outra coisa que qualquer um de nós descobre, não precisa de muito estudo. É assim, o Satanás, essa coisa aqui que eu descobri é muito forte. Eu vou mostrar para vocês todo esse reino espiritual. O Satanás, ele viveu na presença de Deus, participando da glória, recebendo ordem. Ele disse que até o andado dele era louvor. A marcha dele, o ensino que tocava nele era no compasso de uma música. Tanto ele era do louvor. Quando ele se rebela para querer ser igual a Deus, que ele é tirado da presença de Deus. Mas como a Bíblia diz que Deus disse, eu criei tudo para mim. Criei potestades, boas e ruins, tudo eu criei para ele e para ele. O diabo é criado por Deus. O diabo é considerado um filho de Deus, rebelde e condenado. Tem uma matéria que fizeram, ele disse para um camarada, disse, tu é filho de Deus, também sou. O diabo diz, eu concordo com ele. Né? Ele é criado por Deus. Agora vamos lá, agora nós vamos entender as coisas perfeitamente. Como ele não é de levar o Espírito Santo para ninguém, que ele não tem mais essa glória, não tem mais. Deus precisa castigar uma nação às vezes, ou uma pessoa individual, ou um grupo, ou uma igreja. Na hora que Deus quer fazer isso, ele ele ordena o diabo e o diabo vai lá. Isso foi no livro de Jó. Ele entra no meio dos anjos, até meio disfarçado, Deus diz, de onde vem Satanás? Eu sempre digo isso, que os outros anjos tiveram um susto. Ele disse que era de andar por a terra e passear por ela. Aí há aquele papo, se conhece Jó e tal. Quando ele começa a acusar, Deus diz, não, vai lá, toca nos bens dele. E ordena ele e ele vai. Quando estão fazendo a reunião para ir para a guerra, já lá no outro canto, tem uma reunião no céu de anjo, o diabo foi lá na reunião. Para você ver como de vez em quando ele vai na presença de Deus. Só nem fica lá para receber a glória de Deus, é condenado, mas ele vê, ele vai lá. Ele é atrevido. Ele entra nas igrejas. Quando ele chega lá, a reunião está na terra. Aí então Deus está olhando para a reunião lá do alto do santuário dele. O diabo espia para o jeito de Deus e diz, se me der a permissão, que ele só vem com permissão, eu entro lá e bagunço aquela reunião. Deus disse, tu bagunça com o quê? Ele disse, eu boto a mentira, que eu sou pai da mentira, meto a mentira no meio, a mentira entrando acaba contigo. Aí Deus disse, vai, pode ir que você prospera. Ele vem, pega os profetas, tudinho, bota para mentir. Tudinho. Aí tem um cara que está fora. Agora nós vamos entender uma coisa. Entendi já. Vamos entender agora, para saber que existe ciladas diabólicas, que muitas vezes nem vem de Deus, e está dentro da própria igreja. Você tem que orar 24 horas para se livrar delas. E quando elas virem, você ficar antenado, não meter os pés pelas mãos. Dizer, meu Deus, será o que está acontecendo? E aí, isso aí é uma cilada diabólica. Ou o Senhor está usando isso aí para castigar o teu povo. Você tem que estar perguntando a Deus, tem que estar orando. E como aquele cara estava fora, orando, não estava lá, e nem estava sendo chamado. Porque na terra agora, os que são menosprezados ficam com raiva. E na época, e na área espiritual, o menosprezado fica calmo. Aí que fica tranquilo. Porque quanto mais ele é humilhado pelos homens, mais ele é exaltado por Deus. O Micaías está fora orando. E o rei também não quer ele. Engraçado é isso. Olha a diferença entre o mundo atual e o mundo do passado, o mundo espiritual.
O rei não quer ele dentro do palácio ali, não, onde tem a pompa, onde tem tudo de bom. E pensa que ele está chateado, não, ele está orando. Só que chegou um cara lá e chamou ele, disse aí, estão te chamando. E o cara diz na viagem, quando você chegar lá, você fale que nem os outros que estão falando lá. Ele disse, eu vou tentar. Quando chega lá ele tenta, mas o rei descobriu, não está falando a verdade, não, ele nunca fala assim. Como é que hoje ele está falando? Ele disse, é verdade. Aí ele fica concentrado, aí ele recebe a descarga que vem do céu. Diz, eu vi o rei de Israel morto e o pessoal tudo disperso, cada um por seu lugar. Quer dizer, ele já tinha visitado. Agora ele está falando a verdade. O rei diz, prende ele, eu vou para a guerra. Quando eu voltar, eu vou dar uma coça nele para ele aprender a me respeitar. Ele tem que me ajudar. Só que ele foi, mas não voltou. Ele tinha dito que ele ia, mas não voltou. Era a palavra de Deus, né, meu Entendeu? Entendi. Quem bagunçou foi o diabo. A Bíblia diz que o Espírito da Trindade é do diabo e eu consigo provar na Bíblia. Consigo provar na Bíblia. Quem é que diz que a Trindade tem problema com o demônio? Isso ali é uma mentira das mais deslavadas que existe no mundo. Falsificado na palavra e mentido. E não é celestial, o negócio não é lindo? A palavra de Deus diz, da maldade nos lugares celestiais. Repara, o apóstolo Paulo diz, a luta não é com a carne e o sangue. Porque na hora que o indivíduo está cometido de problema, você briga com ele. Mas a luta não é na carne. Ele não tem problema nenhum, ele está com o espírito mau e está contradizendo as coisas. O espírito da maldade nos lugares celestiais. Essa palavra celestial pode pegar um dicionário e procurar. Você vai ver o que é celestial, você vai ficar de queixo caído. É uma glória de uma casa na terra de grandes pregações do Evangelho. Ali que é o lugar celestial. Só que como não está na verdade, adorando no espírito e na verdade, é um lugar de perigo. E é um lugar onde tem um espírito da maldade operando. No livro de Apocalipse diz só dia de juízo sai 3 na forma de rã. 3 na forma de rã. Justamente é quem leva isso aí. E não tem quem dê fé. Como é que vai dar fé se a pregação fala de Bíblia, se tem hino de louvor? Não dá fé. É dentro do mundo espiritual do maior que isso. E às vezes acontece até cura, né, pastor, de uma enfermidade. Tudo que é para poder enganar o pessoal. Se um pau dá uma cura, eu passei um rodeando. Repara aqui. Está escrito na Bíblia. Daí eu tem que pegar, matar a com cobra e mostrar o pau. Repara aqui. Vamos lá. Livro de Oséias, né, meu pastor? Livro de Oséias, capítulo 4. Eu passei muito tempo que eu vi um homem andando numa procissão com a espingarda na bandoleira. Eu perguntei, ele disse que foi um apipijado que mordeu e ele fez a promessa. O meu povo consulta a sua madeira, porque tem deles que é de gesso e outro é de madeira. E a sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria, justamente o dema, os engana e eles se corrompem apartando-se da sujeição do seu Deus. Uma vez eu preguei na casa de uma velha, já é falecida, e ela era uma velha de 80 anos, tinha um filho de 70, 50 e muito, e eu era novo nesse tempo. Aí ela disse, seu caçador, o senhor é um homem muito bom, sempre quando nós estamos com fome. Eu tinha dia que eu tirava a panela do fogo para comer lá na casa dela, porque não dava de dividir. Ela disse, o senhor tem ajudado muito nós, seu caçador. Por isso que eu deixo o senhor pregar aqui, mas eu não quero que o senhor fale do meu santo ali. Porque esse menino, quando eu olhei, o filho dela nem dente tinha mais. Mas ela chama de menino toda a vida, né? Esse menino aí levou vela na mão, seu caçador. E eu fiz uma promessa com São Francisco, e ele foi válido, tá aí. O espírito de luxúria estava por detrás da imagem. Ele mesmo botou a doença, ele mesmo tirou. Eu não sei quem era que eu estava conversando. Era mais irmão Nisso. Eu disse, rapaz, irmão Nisso, eu vou falar uma coisa para tu. Eu vou poder fazer as promessas, mas eu nunca vi o resultado dela. Nunca vi o resultado de nenhuma. Nunca uma apareceu, acredita isso? Fazia promessa, mas não vi o resultado da promessa. Nunca vi, não vou mentir. Outra coisa, vamos lá, vai perguntar.